O nosso entrevistado já chegou, a gente está aqui. Eu vou pedir para as pessoas resgatarem para a gente o nome dele certinho. É o Coronel José Vicente. O coronel é ex-secretário nacional de Segurança Pública. Enquanto isso, a gente pode ir rodando o Ilustra, vocês vão ver de homens armados fugindo ali do perímetro de onde a operação estava acontecendo, do perímetro da favela, enquanto a operação acontecia. Coronel, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado, é um prazer falar com o senhor. Mais cedo a gente conversava e o senhor dizia para mim que a situação do Rio, a segurança pública do Rio está perto da concordata, né? Quase chegando à falência. O senhor já conseguiu identificar, coronel, o que deu errado para produzir uma tragédia como essa no dia de hoje? Boa noite, Raquel. Olha, esse é um velho problema que eu venho fazendo um trabalho de análise e sugestões do Rio de Janeiro desde o tempo que o Garotinho era secretário da Segurança, a esposa dele, Rosinha, era governadora. Desculpe. Imagina. Mas o que a gente observa, de maneira geral, é falta de um plano geral para a segurança pública do Rio de Janeiro. A gente percebe que, por mais que pareçam planejadas, mas as ações, elas, na verdade, são muito improvisadas. E a crença de que, armando as polícias com tropas de batalha, de guerra, como é o caso do BOPE, é o caso da CORE, fazendo operações após operações, que isso vai cuidar da segurança pública do Rio, que não é verdade. É uma grande mentira que se coloca aí com esse heroísmo que acaba matando gente e acaba matando os policiais. A perda inestimável de 4 policiais dessa operação de hoje é o grande símbolo da tragédia dessa ação. E também acabou matando mais de 60 pessoas, um colosso de resultados negativos que eu nunca vi no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, não. Numa única operação, em poucas horas, essa matança toda, o que mostra também descontrole sobre essa tropa que estava operando. Qualquer análise mais fria, cuidadosa de perícia vai constatar equívocos, erros incríveis dessa operação. Mas o que nós percebemos é que lá, há 15 anos atrás, aliás, 14 anos e 11 meses, foi feita uma grande operação nesse mesmo local, no Complexo da Penha, que tem cerca de 100 habitantes hoje, e foi a grande notícia do dia em que o Estado derrubou o crime no Rio de Janeiro. Tá? A capa assim na revista Época daquele dia seguinte. Só que o que aconteceu em seguida é que esse território que foi limpo, nós vimos a imagem dos bandidos correndo, fugindo do local, assustados com a presença da polícia, é que não houve uma conquista definitivamente do território. Aquilo que a gente vê em filme, né? O sujeito vai lá, conquista o território e mantém o território. A partir daí, o inimigo não entra mais. Não é o caso do inimigo, mas obviamente não era para entrar mais nenhuma facção nessa área conquistada a duras penas. E algumas outras áreas se esperava fazer isso na medida que começaram a ser implantadas as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, justamente para mudar a estratégia do Rio de Janeiro de simplesmente entrar numa área, fazer uma operação, matar, prender alguns, matar quase a mesma coisa que as prisões, sair, esperar o problema voltar para fazer uma nova operação. Só para ter uma ideia, um levantamento da Universidade Federal Fluminense, só na favela de Jacarezinho, que tem 40 mil habitantes, entre 2007 e 2020, no espaço de 14 anos, foram realizadas 289 operações. Se operações funcionassem, lá pela 34ª, o Jacarezinho seria o paraíso, né? No entanto, essa continua sendo a grande estratégia do Rio de Janeiro. A única estratégia. As UPPs acabaram sendo descontinuadas, desprestigiadas, desvalorizadas, não foram incluídas num grande plano para a segurança do Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos assistindo esse momento difícil para o Rio de Janeiro, para a sua população, mas principalmente para aqueles que estão submetidos à tirania dos territórios que são conquistados e mantidos pelas facções e pelas milícias,
Um levantamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro calcula que o Comando Vermelho tem cerca de 700 comunidades. Não são 70, não, 700. As milícias, outras 300. Agora o Comando Vermelho está brigando com as milícias para conquistar aquele grande filé mignon da Barra da Tijuca, na verdade toda a região oeste e sudoeste do Rio de Janeiro. E já fechou a zona norte do Rio e vai fechar a cidade desse jeito. E o governador reclama que o governo federal tem feito pouco. Na verdade, a grande lição de casa, 90% dessa lição de casa é do governo do estado mesmo. E não fizeram, não é só do Castro, evidentemente. Os erros se sucedem há décadas, comentamos 15 anos atrás, uma experiência que não foi devidamente aproveitada. E nesses 15 anos, nós não vimos nenhum avanço significativo na estrutura de segurança do Rio de Janeiro. E para culminar, nesses últimos momentos, desde a entrada do governador Castro, aliás, desde o Witzel, eles separaram a Polícia Civil e a Polícia Militar da Secretaria da Segurança. E hoje nós temos 3 secretários. Não sei como é que eles se entendem, são 3 tribos diferentes. O secretário que comanda a Polícia Civil, o secretário que comanda a Polícia Militar e um secretário da Segurança que apareceu ultimamente, não se sabe bem para fazer o quê. Quem vai coordenar todas as operações de todos esses braços? O governador? Alguém precisaria coordenar. Esse é um dos tantos problemas da segurança do Rio de Janeiro. Coronel, o que o senhor descreve... O que vai ser amanhã dessa região, depois que a operação sair, né, a tropa sair dessas áreas. Coronel, o que o senhor descreve para a gente é caótico, porque é uma política falida, que se repete há anos, cujo único resultado é perda de vidas. Graça. Coronel, boa noite. O que o senhor está descrevendo é chocante. Eu queria me atentar a um ponto. O senhor falou que essa ação, essas operações, que elas se sucedem não às dúzias, nem às dezenas, mas às centenas, elas são improvisadas. Como é que você improvisa uma coisa dessa? Você junta um monte de policial, fala, ali está a facção criminosa, vão lá e tirem eles de lá. É isso, não tem um planejamento do que fazer no momento seguinte, esse tipo de coisa. O senhor citou o caso de quase 15 anos atrás das UPPs. Eu queria que o senhor detivesse, explicasse assim da maneira mais simples possível como é que se improvisa um negócio que sai com dezenas de mortos, que nem esse. Essa é uma consequência que, incrivelmente, não fizeram a devida previsão. Mas não só isso. A previsão também era de que pudesse haver, como houve, um tumulto por parte de muitas das facções que acabaram fazendo barreiras nas principais artérias que pode causar um impacto imenso, como causou na cidade do Rio de Janeiro, que é o caso da Avenida Brasil, da linha vermelha, da linha amarela. Tumultuou terrivelmente, levou um pânico para a cidade, pessoas sem saber se poderiam ir para casa ao sair do trabalho hoje. Algumas universidades fecharam as portas, escolas também, o comércio começou a fechar as portas mais cedo. Então, o impacto que era possível de se estimar acabou também não sendo cuidado no planejamento. O planejamento ele tem por função executar, nesse caso específico, executar um conjunto de mais de 50 mandados de prisão. Deveria estar prevendo, obviamente, que, nesses casos, a ação coordenada deveria prever, claro, o mínimo possível, 0, se possível, vítimas da ação policial, não afetar os serviços públicos, escolas, postos de saúde, transporte público no local e ao redor, e, obviamente, conseguir chegar até os criminosos. Isso não aconteceu. Houve uma letalidade absurda de 64 mortes e deve aparecer mais ainda a própria autoridade do Estado falando que a conta não estava fechada ainda. Nós percebemos, então, que foi mal planejado. Mas estava 2, 3 meses planejando. Caramba, com toda essa consequência, então planejaram mal. Na operação que aconteceu lá em 2021, na favela do Jacarezinho, morreram 28 suspeitos depois que logo na entrada mataram um policial. Caramba, há poucos meses fizeram uma demonstração aí no Fantástico, se não me engano, dos drones que a Polícia Civil estava fazendo. Por que não usaram o drone antes de começar a progressão dentro do Jacarezinho? Simplesmente podia ter descoberto os atiradores que acabaram fuzilando um policial logo no começo.
Esses improvisos, eles assustam, porque nós estamos vendo autoridades responsáveis pela segurança da população do Rio de Janeiro fazendo essas atrocidades. Nós tivemos uma ação da Core na favela na ladeira dos Tabajaras, aquela região toda, e também aparecem policiais carregando o cadáver num cobertor. É completamente irregular essas situações, né? Então, o problema que existe agora do governo, acusando, tentando jogar a culpa nos outros, no caso do governo federal, é que o governador não está vendo saída para esse problema. E ele tem que sair, limpar a mesa dele até abril. Nós vamos entrar no ano eleitoral, já entramos, aliás, e vai ser difícil desenvolver alguma solução real, bastante sólida, concreta, nesse difícil período eleitoral, onde não se faz nada sério também. Agora, coronel, a gente tem o exemplo da Carbono Oculto, né? Uma operação que aconteceu aqui em São Paulo, que teve cooperação da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, onde se entrou na engrenagem, se buscou o dinheiro. Você teve toda uma engenharia ali, todo um trabalho de inteligência, e onde não se disparou um único tiro. Por que em uma operação se soube fazer e na outra essa tragédia? Então, existe uma polícia capaz de combater o narcotráfico no Brasil e outra que não é? Olha, Raquel, o que aconteceu aqui em São Paulo, logo no começo da gestão do governo, vamos atacar o crime organizado. Fizeram uma operação gigantesca na Baixada Santista e mataram também dezenas de pessoas. Só que em muitos dias, meses de operação. Quando o Ministério Público, junto com o apoio da Polícia Militar, ele começou a desenvolver essas ações contra o PCC sem disparar um tiro, como você falou. Não foi só a Operação Carbono. Nos últimos 7 anos, o Ministério Público de São Paulo fez mais de 1.000 operações. Não foi uma operação dessa, mais de 1.000 sem disparar um tiro. Eles conseguiram prender milhares de criminosos, conseguiram a condenação de mais de 600 membros do PCC, recolheu um monte de dinheiro, mais de 1.000 imóveis colocados à disposição da justiça, fez um estrago monumental, porque não é matando ou prendendo essas lideranças, mandando para os presídios federais, elas são substituídas rapidamente. Os negócios exigem mudança do gerente, que não vai ficar chorando muito tempo, não. Só que o que acontece? Você vai afetar muito mais o crime organizado, dito organizado, que não é tão organizado assim, diga-se passagem, né? Ali, pelo menos no âmbito das favelas ali, mas mexendo com dinheiro. Mexendo, nós chamamos de mexer na logística. Aí você vai mexer no sistema circulatório, no coração da facção. Vai mexer no dinheiro, como o Ministério Público fez, claro, um nível muito mais sofisticado do crime organizado, mas na entrada da droga, na entrada das armas, dos vínculos com a corrupção da polícia. São áreas delicadas, mas aí que você pode quebrar a perna das facções. Não é simplesmente ir mostrar a força, jogando bala para todo lado e com a população no meio desse fogo cruzado. E o pior é que nós temos lá no Rio de Janeiro o caso específico, o caso muito simbólico do Complexo da Maré, que tem 140 mil habitantes. As 3 facções estão brigando entre si e a população no meio. E tem um batalhão aí dentro da favela ali do Complexo da Maré. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro. Claro, quem está vivendo em Copacabana, Ipanema, Leblon, está longe disso aí. Ali é o Manhattan do Rio de Janeiro. Carla? Boa noite, professor. Me chamou a atenção o governador Cláudio Castro, em abril, ele deu uma entrevista longa celebrando a decisão do STF do uso de helicópteros para operações de segurança pública, e ali, em abril, numa entrevista para o Globo, ele falava de um plano que ele faria, que ele estava preparando de grande ocupação dali a 180 dias, ou seja, coincide com a data de agora. E ele enaltecia a inteligência, ele enaltecia toda a preparação que estava ocorrendo para que houvesse uma ocupação sem
violência. Diz ele que tudo foi muito planejado. Porém, embora estivesse anunciando há 6 meses esta operação que está acontecendo agora, ele chega no final e diz: o Rio não tem capacidade. Por que ele faz uma operação deste porte, dizendo que o Rio não tem capacidade, admitindo que o Rio não tem capacidade, sem avisar o governo federal, quando o presidente está viajando? Pelo que eu estava falando com uma especialista em segurança pública, Jaqueline Muniz, que o senhor deve conhecer, ela me disse que nem o Ministério Público do... Ou seja, ele estava pedindo para dar errado essa operação que foi anunciada. Se eu li, o senhor deve ter lido, o crime organizado também leu. Ou seja, tinha alguma chance de dar certo isso? Do jeito que está, não. Quando nós temos um problema, na verdade, não é nem um problema, mas é uma crise, na verdade, porque desde daquele momento, 15 anos atrás, que não foi aproveitado para se tomar o terreno, as facções cresceram. O crime organizado e o desorganizado, ele cresce no espaço deixado pela polícia. Não é só o mérito do criminoso, mas a polícia deixou. E ocupar o espaço, quando tinha condições de conter, eles não fizeram. Quando a crise aumenta muito, é como uma doença que a gente tem. Né? É incrível, tem pessoas famosas, Oreste Quercia, que morreram de câncer de próstata, porque não cuidaram. Mais ou menos, a comparação é ruim, mas, na verdade, chega um momento que os instrumentos que você poderia usar no momento, ali naquelas primeiras etapas, não servem mais. Hoje, com centenas de comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, mais umas 300 por milícias, e locais que está havendo briga de milícia, como é o caso da Zona Oeste, milícia com o Comando Vermelho, o Rio de Janeiro, com as estruturas policiais, perderam a capacidade de cuidar de seus problemas. E o pior de tudo é que o governo federal não tem condição de fazer praticamente nada. Porque quando o ministro fala, o governador fala, eu preciso de uma ajuda federal. Como assim? Chegou a pedir blindado, né? Um disse que pediu, não pediu, na verdade pediu. Só que não é assim, é um blindado, mas traz os motoristas também, os mecânicos. Fazer o quê, o blindado? Que tipo de blindado? Tem meia dúzia de tipos, tem Urutu, tem Cascavel, tem tanque. São estruturas próprias de estratégias e táticas militares. É uma coisa tão sem sentido. O governo federal poderia ajudar como, então? Uma GLO. Só que a GLO, o governador tem que escrever ao presidente da República dizendo o seguinte: as forças policiais do Estado não têm mais capacidade de lidar com essa crise. Está ameaçando a população. Peço a sua generosidade para ajudar. E a GLO, que é a aplicação da garantia da lei e da ordem, ela tem, por norma legal, que estabelecer o local e o prazo. Tudo bem, o prazo tem que ser razoável, não pode ser 2 anos, nem 1 ano. Vamos aplicar na cidade do Rio de Janeiro durante o período de outubro e novembro. E daí desloca, e o sistema todo de segurança passa a ser controlado pela força maior, que é o Exército, geralmente. Isso não dá para fazer. E nesse período eleitoral, isso pode dar resultados dos mais explosivos possíveis, literalmente. Né? Então, os governos estão encalacrados sem saber o que fazer. Parece que vem uns ministros conversar no Rio de Janeiro. Eu, quando era secretário nacional de Segurança Pública, em 2002, teve uma crise no Rio de Janeiro, o ministro me desloquei e fui falar com a governadora Benedita da Silva. Os mesmos problemas 23 anos depois. Agora vem os ministros. Para fazer o quê? Então, vou colocar a bandeira na fratura exposta. Porque o Rio de Janeiro, evidentemente, o que seria necessário agora é arrumar uma grande liderança, né? Apareceu o ex-presidente lá numa minissérie aí da televisão, Robert De Niro, uma grande autoridade, com muito respeito, chamar as autoridades federais do Estado, vamos repensar a segurança do Rio de Janeiro.
vamos fazer um plano para o Rio de Janeiro. Você falou Jaqueline Muniz, tem outras pessoas também que atuam na área acadêmica voltada para a segurança pública e eles poderiam ajudar nesse processo. Então é necessário replanejar a segurança pública do Rio de Janeiro, porque fazer puxadinho e remendo como estão fazendo, nós percebemos que não vai longe.